E as pessoas perguntam: se Deus existe, por que a vida é tão difícil? Se Deus é bom, por que tem tanto sofrimento nesse mundo? Se Deus ama o ser humano, por que aconteceu o Holocausto? Esse tipo de questão são sempre feitas pelas pessoas. Afinal de contas, os filhos do mundo estão sempre fazendo esse tipo de questionamento. Atualmente, lá no país Israel, o Israel da ONU, fala-se que muitos judeus naturais deixaram de acreditar no Deus de Israel por causa do Holocausto. Como quem diz, Deus Criador não é o Deus de Israel? Então, se o Deus de Israel é bom, por que Israel teve que passar por aquilo? Na verdade, essas questões, esse tipo de coisa, é até fácil de responder, só que o povo perdeu o foco no mundo espiritual e não está conseguindo enxergar o que é espiritual. Aliás, o ser humano não tem essa disposição natural a entender coisas espirituais. E é justamente por isso que o Projeto Reino não defende o livre-arbítrio. O próprio apóstolo Paulo, Shaul, ele disse: o homem natural não entende as coisas espirituais porque para ele parece loucura, mas o homem espiritual entende. Só que nem todo mundo é espiritual. Por que Yahvé, o Deus de Israel, que criou todos os seres humanos, tem submetido os seres humanos a dores tão insuportáveis e coisas tão dolorosas? Por quê? As respostas para essas questões a gente encontra, na verdade, dentro do texto de Deuteronômio 28. A chave de você compreender esse tipo de coisa, se Deus é bom, por que acontece isso e aquilo? Deuteronômio 28. Deus eterno, escolheu um povo para si. Ele amou esse povo, libertou, conduziu, cuidou, instruiu, ensinou, dizendo: se você ouvir a voz de Iá, teu Deus, e obedecer os mandamentos, e fizer tudo como eu disse, você será bendito, será abençoado. Você vai ser abençoado em tudo, em todos os lugares, em todas as tuas ações. O mal não te alcançará. E se te alcançar, não vai te destruir. Por quê? Porque você é abençoado. E abençoado por quê? Porque tem a preocupação em obedecer à lei de Deus e fazer tudo de acordo com o que ele disse. A base de Deuteronômio 28 é essa. Se você ouvir a voz do teu Deus e se preocupar em fazer tudo como ele disse para fazer, você vai ser abençoado em tudo. Assim, à primeira vista, alguém pode dizer: mas Israel não diz que é povo de Deus? Lá a coisa não está tão boa assim. Onde que está a bênção? A vida lá está igual no resto do mundo? Realmente, a vida lá está igual ao resto do mundo. Lá tem aborto, lá tem parada gay, tem tudo. Qual o problema de Israel? O problema de Israel, do Israel da ONU e todo o seu povo israelita e israelense, é que eles nem sempre obedecem e agem de acordo com o que Yah disse para ser feito, como bem frisa em Deuteronômio 28. Nem sempre eles estão fazendo as coisas do jeito que Yah falou para fazer. O problema é esse. Mas eles acham que estão dentro da lei do Deus eterno. E por quê? Por causa da relação entre forma e conteúdo. Eu quero dizer, eles sempre dizem: o que importa é Torá, tudo é Torá. No fim das contas, o que rege tudo é Torá. Só o que vale para o Deus eterno é seguir Torá. Sim, está correto. Eles dizem isso é correto. No fim das contas, tudo é Torá. Porém, eles têm seguido a Torá de forma errada. A Torá é forma e conteúdo. Eles têm mantido o formato da Torá. Ou seja, o desejo, a sinceridade, as memórias do pacto antigo, a reverência aos grandes homens de Deus do passado. Mas o conteúdo tem sido alterado. Porque o conteúdo está relacionado à interpretação. Quando eu falo em conteúdo, eu estou falando daquilo que o judaísmo entende. Se você perguntar a qualquer judeu religioso o que é Torá, segundo a cabeça deles, Torá é os 5 primeiros escritos da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, mais a tradição absorvida de Babilônia, mais a tal da lei oral, mais as prescrições que vieram com Mishnah, Talmud, Cabala, decisões isoladas de rabinos que foram incorporadas como verdade, incluindo todas as alterações de calendário, a elevação moral de homens comuns que foram colocados como grandes sábios. Isso tudo alterou o conteúdo da Torá. Torá é forma e conteúdo. Nas palavras do judeu Yeshua, o conteúdo da Torá é apenas aquilo que o pessoal chama de 10 mandamentos. Torá, para Yeshua HaMashiach, é apenas as 10 declarações que Moisés trouxe do Sinai, nas 2 tábuas de pedra. Torá é isso.
Mas a partir do momento em que o conteúdo da Torá foi alterado, por causa da interpretação enganosa que foi aplicada em várias coisas, o conceito foi mudando de forma. E entraram muitas interpretações atravessadas que nunca fizeram parte da mentalidade original dos antigos israelitas. Como é o caso dessa lei oral, que eles chamam de Torá Shebialpé. Tem vídeo aqui no canal falando sobre a lei oral. Criaram a tal da lei oral para justificar interpretações que nunca existiram na cabeça de Davi, Moisés, Josué, Elias, Eliseu. Ao tentar aplicar essa Torá adulterada na vida cotidiana, a pessoa automaticamente não consegue ser obediente a Deus eterno. Não consegue agir de acordo com o que ele falou, como diz em Deuteronômio 28. Não consegue ser obediente da forma correta porque não consegue mais pensar como os antigos. Todo esse conceito que a gente vê dentro de Deuteronômio 28 são os mesmos conceitos espirituais que regiam a vida de homens como Davi, Moisés, Josué, Elias, Eliseu. Mas você pode ver que os atuais seguidores de judaísmo, eles não conseguem pensar e nem agir como Davi, Moisés, Josué, Elias, Eliseu. Mas o verdadeiro sentido do que é Torá é resgatado quando você medita no texto de Deuteronômio 28 e reflete em cada palavra que o Deus eterno falou, por meio de Moisés. Os judeus do tempo do Holocausto, eles não sabiam por que estavam passando por todo aquele sofrimento. Mas eu já vi um judeu israelita na internet pregando sobre isso. O próprio pregador judaico, um rabino judaico, ele falou que aquilo que aconteceu no Holocausto é falta de Deuteronômio 28 na vida do povo judeu. A maioria dos males que acontece na vida do judeu é falta de Deuteronômio 28 na vida da pessoa. Aí tem aquelas pessoas que dizem, eu acredito em Deus e sempre me dou mal. Eu acredito em Deus e estou sempre perdendo. O que define as bênçãos não é o simples fato de acreditar. É obedecer às normas dele. É agir de acordo com o que ele disse. Deuteronômio 28. Se você ouvir a voz de Yahvé teu Deus e se preocupar em guardar os mandamentos e fazer tudo conforme ele disse, você será abençoado. É por essas e outras que o Projeto Reina rejeita esse conceito de fé. O conceito de fé, na verdade, é um conceito mundano. As pessoas hoje em dia se apoiam muito no acreditar. Eu não obedeço à lei de Deus, mas eu acredito nele, então tem uma justificação para mim, né? Porque pelo menos eu acredito. Não tem. Fé é um conceito mundano que induz a pessoa a acreditar nisso, que basta acreditar que está tudo bem. Acreditar em Deus é suficiente para receber o favor dele? Não é. O cara continua vivendo como sempre viveu, fazendo tudo errado. Eu acredito que Jesus Cristo é Deus, eu acredito que Jesus é Senhor, mas eu não consigo ser obediente, mas Deus conhece meu coração. Não, na prática isso não funciona. É preciso aprender a lei do Deus de Israel e se empenhar em trazer a lei de Deus para a sua vida diária. Se você não sabe como trazer a lei de Deus para a sua vida cotidiana, peça a ajuda do Senhor Yeshua HaMashiach. De tanto você pedir a Ele, Ele vai te ajudar. Se for preciso invocar o nome de Yeshua, invoque, ore, peça. Yeshua, eu não consigo. Eu até queria ser assim, mas eu não consigo. Como é que eu faço? De tanto você pedir em oração, Ele vai te ajudar. Inclusive, esse é um preceito que o próprio Yeshua ensinou. De tanto você pedir uma coisa em oração, Ele vai te atender. Mas não tente usar esse conceito para bens materiais. De tanto eu pedir para morar numa mansão, Ele vai me dar uma mansão. Não tente usar para isso, não é para isso esse conceito. Esse conceito é para o objetivo principal, que é a gente se moldar às normas dele. A oração serve primeiramente para isso. Peça a Ele para moldar a tua vontade. Deus, molda a minha vontade pessoal. O conceito de livre-arbítrio, na prática, ele só serve para uma coisa. Para você achar que tem o poder de ser o que quiser, inclusive o ponto de dizer não para Deus e bater de frente com Ele. Só serve para isso. Numa série japonesa, o personagem dizia assim, eu vou seguir minha vontade nem que eu tenha que bater de frente com algum Deus. Olha só como é que os pensamentos culturais são conflitantes. O livre-arbítrio é uma filosofia ecumênica que faz o ser humano se posicionar como seu Deus pessoal. Não, eu tenho o direito de ser o que eu quiser, nem que eu queira ser inimigo desse Deus e bater de frente com ele. Errado.
Fé e livre-arbítrio são conceitos ecumênicos. Tanto é ecumênico que todas as religiões do mundo usam esses dois conceitos, fé e livre-arbítrio. Todas as religiões que não salvam usam esses conceitos. O muçulmano fala em fé, fala em livre-arbítrio, o hinduísmo fala em fé e fala em livre-arbítrio, a Umbanda fala em fé e fala em livre-arbítrio. Por acaso tem salvação em alguma dessas doutrinas? Não, mas todos eles pregam fé e livre-arbítrio. São conceitos que não servem para nada em relação ao Deus de Israel. Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é necessário ouvir. Já estamos vivendo a época em que é necessário a pessoa se aplicar de verdade ao Deus de Israel. E para se aplicar de verdade é preciso ouvir as verdades que ninguém quer falar. O Projeto Reina te fala essas verdades. Todo pagão bate no peito para dizer: eu tenho fé, eu tenho livre-arbítrio. Mas os pagãos falam isso porque eles não compreendem o Deus de Israel. Eles não compreendem a verdade espiritual. Para você pensar em Deuteronômio 28, você tem que pensar nisso. O conceito de livre-arbítrio é uma prisão. Tem que ser libertado do conceito de livre-arbítrio. Se você ouvir a voz de Yah teu Deus e se preocupar em fazer tudo como ele diz que tem que ser feito, você vai ser abençoado em tudo. Mas se você cismar que tem livre-arbítrio para ser o que quiser, você vai bater de frente com as normas do Deus Criador e vai dizer dentro do seu próprio coração: eu só sigo a minha vontade. Priorizar a tua vontade é seguir você mesmo. Ah não, mas porque tem aquela passagem de Deuteronômio, tá aí, a vida, o bem, a morte, o mal, escolha a vida. Viu? Se ele mandou escolher a vida é porque o livre-arbítrio é válido. Muito pelo contrário, se o livre-arbítrio fosse válido como conceito espiritual, Yah diria algo do tipo: tá aí a vida e a morte, escolha o que você quiser que eu não vou nem me meter. Foi isso que ele fez? Não, ele disse: tá aqui a vida e a morte, escolha a vida. Quando Yah coloca duas opções e diz: escolha essa aqui, a primeira reação que ele quer de você é que você procure entender o significado do que ele falou. Tá aqui a vida e a morte. Aí você olha para aqueles dois conceitos, a morte parece atraente, mas ele fala: escolha a vida. Bom, se ele mandou escolher aquilo ali como vida, eu tenho que aprender a entender por que aquilo ali ele classifica como vida. Você me entende? Não é que eu tenha livre-arbítrio. Eu tenho a capacidade de ter preferências. Mas o que Yah Deus Eterno quer de mim é que eu prefira ser guiado pelas normas dele. Que você prefira as normas dele. Submeta-se à lei dele. Prefira a lei dele. Se você preferir se submeter à lei dele, em fidelidade e obediência, aí vai se cumprir o que está em Deuteronômio 28. Você vai conseguir dar ouvidos à palavra dele, ser obediente e fazer tudo como ele disse. E quando você conseguir agir assim, como ele diz, como diz o texto de Deuteronômio 28, você será abençoado em tudo. Na cidade, no campo, no trabalho, na tua vida pessoal, na tua saúde, nas provisões materiais, nas tuas relações com outros irmãos e até mesmo com os ímpios da sua família. Você vai ser abençoado em tudo. O infortúnio não vai chegar perto de você. E se por acaso ele chegar perto de você, ele não vai te destruir. Essa é a proposta do Deus Eterno em Deuteronômio 28. Se Deus é bom, por que tem acontecido tanta coisa ruim comigo? Retoricamente você pergunta. Ah, tem acontecido um monte de coisa ruim comigo, Deus continua sendo bom. Eu é que não estou me submetendo à lei dele. Eu é que não tenho preferido a lei dele. Esse que é o problema. O que impede o fiel de entender a Torá é essa diferença entre formato e conteúdo. A Torá tem um formato judaico. O conteúdo é a interpretação que Yeshua trouxe. Ele trouxe a interpretação completa do que é Torá. Paulo costuma dizer em suas cartas que a Torá toda se resume ao amor. Mas hoje em dia essa fala não pode ser usada para produzir resultado, porque o conceito de amor também foi alterado. A Torá se resume a Deuteronômio 28. Leia Deuteronômio 28 todo. O capítulo é grande, mas leia tudo, reflita em tudo. Leia, medite, reflita no texto. Se você já tem o testemunho de Yeshua, já lê a Bíblia, já estuda a palavra de Deus, e tem aprendido pelo menos o necessário fundamento dessa palavra, tenha o cuidado de agir como Yah ensinou. Tenha a preocupação de agradar o teu Deus. Se você tiver isso em mente, você vai ser bem-aventurado, vai aprender a viver contente, vai conseguir ser feliz, vai ser próspero, sem precisar pegar nada de ninguém,
sem precisar desejar mal a ninguém. E quando você começar a sentir o favor de Deus fluindo na sua vida, você vai se lembrar disso que o Projeto Reino está te falando hoje. Tudo se resume a Deuteronômio 28.